Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a capacidade da água de dissolver substâncias. Por que ela é conhecida como solvente universal? Também vamos entender o que é tensão superficial e o que é uma água boa e pura para beber. Então, vamos lá. A água é um solvente. A água tem uma propriedade especial, que é dissolver vários tipos de substância. A água não dissolve todas as substâncias, tá, pessoal? Mas ela tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. Devido ao número de substâncias que a água é capaz de dissolver, ela é considerada solvente universal. E a gente vai falar disso. Primeiro vamos entender então o que é uma solução. Soluções. Os grãos de sal dividem-se em inúmeras partículas invisíveis. São essas partículas que, espalhadas pela água, lhe dão um sabor salgado. Dizemos então que a água dissolveu o sal, formando uma solução de água e sal. Então, quando a gente coloca lá o sal sobre a água, a gente consegue dissolver. O que vai acontecer? Esses grãos de sal, eles se dissolvem, se formando pequenas partículas invisíveis, tá? E aí, quando a gente mexe, mistura essa água, ele fica dissolvido. E aí a gente tem uma solução de água com sal, solução salina, tá? Soluto e solvente são dois conceitos que a gente vai precisar entender então. Em uma solução, nós temos um soluto e um solvente. Numa solução, a substância dissolvida denomina-se soluto, e é aquela em que se dissolve, chama-se solvente. Assim, na mistura água e sal, a água é o solvente e o sal é o soluto. Então vamos pensar. Se fosse água e farinha de trigo, a água é o solvente, farinha de trigo, soluto. Se fosse água e café, a água é o solvente, o café é o soluto. Se fosse água e barro, barro é o soluto e a água é o solvente. Deu para compreender, pessoal? Dessa forma, assim como vocês estão vendo aí o sal caindo sobre a água, e a gente vê, se você olhar aí o copo, você já vê esses grãozinhos sendo quebrados e se tornando em partículas bem menores, né? Tipos de solução. E aí a gente vai entender então o que é uma solução diluída, uma solução concentrada e uma solução saturada. Vamos considerar novamente uma solução de água e sal. Essa solução pode ter pouco ou muito sal. Dizemos que uma solução com pouco sal é uma solução diluída, e uma solução com muito sal é uma solução concentrada. Então, por exemplo, é só você pensar. Se você pegar um copo de água e você colocar uma colherzinha pequena de sal e mexer, a gente tem uma solução bem diluída, né? Entretanto, se você colocar 200 gramas de sal para um copo de água, por exemplo, você vai ter uma solução muito concentrada. A gente vai chegar no nível de saturação. O que é saturação? Uma solução saturada. Se a gente continuar adicionando sal a uma solução que já está concentrada, esse sal acaba se depositando no fundo. E aí, então, podemos dizer que essa solução é saturada. Então, se você colocou tanto soluto que o solvente não conseguiu dissolver aquele soluto, ficou muito denso ali, você não conseguiu dissolver, você tem uma solução saturada, tá? Então, voltando aqui, a solução ela é diluída quando ela tem pouco soluto, que o solvente é capaz de dissolver esse soluto, tá? Ela é concentrada quando o solvente ainda dissolve, mas a gente tem uma grande concentração de soluto nesse solvente, tá? E ela se torna então saturada quando você já não consegue mais dissolver esse soluto no solvente. E a gente vai ver aí então uma solução com pouco solvente
Aqui ele tá na garrafa do meio, ele tá diluído, né? E na terceira garrafa, ele tá concentrado. Você vê que já ficou, então, todo colorido. A água como solvente universal. Assim como o sal, muitas outras substâncias sólidas, líquidas e gasosas se dissolvem na água. É o caso, por exemplo, do álcool, do vinho, do ar que a gente respira. Como eu disse para vocês lá atrás, quando a gente estudou sobre a composição dos gases, a gente viu que o ar que a gente respira não é puro oxigênio, é uma mistura de gases. Do gás carbônico. A água é a substância que dissolve o maior número de outras substâncias. E é por isso, como eu disse lá atrás, que ela é considerada o solvente universal. Agora a gente vai entender um pouco sobre o conceito de água pura e boa para consumo, apropriada para beber, né? Normalmente a gente fala em água pura, se referindo à água para beber. Isso significa que ela deve ser límpida, tá? Sem materiais em suspensão, ou seja, você não pode ver partículas nessa água. Entretanto, a água que a gente bebe, ela é considerada pura, mas na verdade, sempre tem uma certa quantidade de sais minerais dissolvidos. Por isso, para nós pesquisadores, o conceito de água pura é bem diferente. E significaria, então, uma água isenta de qualquer soluto, que não é o caso da água que a gente bebe, tá? Só para frisar. Para conseguir a água isenta de qualquer soluto, a gente faz o processo de destilação simples. Destilação simples é um método de separação de mistura, que é usado para separar os componentes de uma mistura, formada por um sólido e um líquido, né? Ou por um líquido e outro líquido ainda, desde que esses fervam em temperaturas diferentes. Se, por exemplo, a água ela ferve a 100 graus, mas ela estiver misturada com outro líquido, como o álcool, por exemplo, que tem um tempo de ebulição diferente, ele ferve a outros graus, você vai conseguir separar por destilação simples. O fato de os componentes entrarem em ebulição em temperaturas diferentes permite que haja condensação dessas substâncias em momentos diferentes, separando-os da mistura. A água obtida pela destilação simples não serve para beber, por ser desprovida de sais minerais. Entretanto, é de grande utilidade na indústria farmacêutica e no preparo de soluções nos laboratórios de química e análises clínicas. É chamada água destilada, tá? Ela não possui sais minerais, ela é uma água totalmente pura. Então, água destilada nesse caso. Mas não, a água que a gente bebe, ela não é destilada, tá? É só para a gente entender o que é água destilada. A água pura e considerada apropriada para o consumo, ela deve ser límpida, ou seja, ela tem que ser incolor. Você não pode ver cor na água. Inodora, não tem que ter cheiro de nada. E insípida, também não pode ter sabor, tá? Essa água não pode nem ser um pouco salgada, nem um pouco adocicada demais, ela não ter sabor nenhum. É incolor, inodora e insípida, tá bom? Suspensões. As substâncias que não se dissolvem na água, e a essas misturas damos o nome de suspensões. Exemplo da água e a areia, ou a água e o óleo, tá? Você observa aí que o óleo ele fica em suspensão na água, tá? Isso é devido à densidade, é também devido à polaridade dessa substância, que no caso, assim como vocês verificam quando lava a louça, por exemplo, vocês verificam que existem substâncias que se dissolvem na água, são as hidrossolúveis, tá? E existe a gordura, que você só consegue remover com detergente, por exemplo. Então, são substâncias lipossolúveis, né? Então, essas moléculas, elas não se ligam com a molécula de água. Por não haver essa ligação, ela fica em suspensão ali, tá? O caso do óleo, por exemplo. Já no caso da areia, ela afunda, ela não se mistura, ela vai se depositar no fundo devido à densidade, tá? O peso ali da areia também está envolvido nesse processo, porque quando a gente tem uma pouca quantidade, você até consegue com que essa areia esteja em movimento ali nessa água, mas em geral ela vai se depositar no fundo formando camadas, assim como eu coloquei aí para vocês verem. E por fim, vamos entender então o que é tensão superficial. Por que é que alguns insetos conseguem
se locomover sobre a água e não afundar. Por que será? Vamos parar para pensar? Você acha que é porque ele é muito leve? Você acha que é porque ele tem uma capacidade diferente ali nessa pata desse artrópode que a gente está vendo? Então, não é nem uma coisa nem outra. Mesmo ele sendo leve, ele poderia afundar. O que acontece nesse caso é a tensão superficial da água, tá? E eu vou explicar para vocês o que é a tensão superficial. A tensão superficial, ela se dá então, pessoal, devido à ligação das moléculas de água. Existe uma força, tá? Nessa ligação dessas moléculas. E essa força que as moléculas exercem para ficarem ligadas entre si é chamada de tensão superficial. Então, existem algumas substâncias que conseguem passar livremente, porque tem uma densidade ali que vai propiciar ela perfurar essa tensão superficial, e existem substâncias que não vão passar por causa da tensão superficial. Eu queria que vocês realizassem em casa um experimento. Vocês vão pegar um copo com água pura, tá? E vocês vão pegar um pouquinho de polvilho ou então talco, tá? Pode ser talco ou polvilho. E aí vocês vão polvilhar um pouquinho de talco sobre essa água ou então um pouquinho de polvilho. Pouca coisa, uma quantidade de uma pitada para um copo, um pouco mais que uma pitada, umas 2 pitadas. E aí vocês vão verificar que esse polvilho, ele não vai descer na água, tá? Ele vai ficar ali em cima, por causa da tensão superficial que as moléculas de água oferecem. Mas aí, vocês vão fazer uma coisa. Vocês vão pegar uma gotinha de detergente e vão pingar então nessa água. Quando vocês pingarem a gotinha de detergente, vocês vão verificar que no local onde você pingou o detergente, você quebrou moléculas de água. Ali nesse lugar, bem exatamente ali, você pode até filmar o experimento, tá? Vocês vão ver que é muito interessante. Vai descer ali a linhazinha de polvilho só naquela região. Por quê? Porque furou ali a tensão superficial. Então, o polvilho naquela parte onde vocês pingarem a gota, uma única gota, tá? Para que vocês possam observar bem o fenômeno. E aí vocês vão verificar o polvilho descendo, tá? Eu gostaria que vocês fizessem esse experimento e me dissessem como foi. Então, pessoal, é isso. Obrigada por vocês terem chegado até aqui. Eu quero que vocês digam para mim como foi o experimento. Eu vou perguntar isso na nossa aula. Um beijo e até a próxima.